dia 29 de abril de 2020, são 20 horas e 33 minutos. Nós estamos dando início à terceira parte da aula sobre prescrição. Então é o seguinte, Gabriela. A Fazenda Pública ela tem um prazo de 5 anos para ajuizar a ação de execução fiscal sob pena de prescrição. O problema é que a redação original do CTN 66 dizia que a citação só era interrompida pela citação pessoal do devedor. Então, o que ocorria? A Fazenda Pública ajuizava a ação de execução fiscal antes do término do prazo prescricional e o contribuinte só era pessoalmente citado após o término do prazo prescricional. E é claro que o contribuinte vinha a juízo e arguía a prescrição. E se você for analisar a letra fria da lei, realmente está prescrito, né? Porque a lei é um critério objetivo. Veja só, a lei fala, a prescrição se interrompe pela citação pessoal do devedor. Se a prescrição se interrompe pela citação pessoal do devedor, antes da citação pessoal do devedor, não há que se falar de interrupção do prazo prescricional. Então, veja que é um critério objetivo. Constituir o crédito. A partir do momento que o contribuinte está inadimplente, começa a fluir o prazo prescricional. E esse prazo só vai ser interrompido com a citação pessoal do devedor. Então, na verdade, não é que a Fazenda Pública tem 5 anos para entrar com a execução. A Fazenda Pública tem 5 anos para citar o devedor, para entrar com a execução e citar pessoalmente o devedor. Porque se ela não fizer isso em 5 anos, prescrito estará o crédito. Só que daí vem o Poder Judiciário e fala, opa, calma aí. Se a Fazenda Pública ajuizar a execução antes de prescrito o crédito, só que se a citação só vier após o transcurso do prazo prescricional, aí vem uma pergunta, e aí é um critério subjetivo. E é aí que as coisas mudam, porque eu saio da objetividade do artigo e entro na subjetividade. Por quê? Porque agora é subjetivo. Opa, a citação ocorreu após o transcurso do prazo prescricional? Ocorreu. Mas calma aí. Por que a citação ocorreu fora do prazo prescricional? Foi em função de mecanismos inerentes à justiça? Ou seja, foi em função da letargia do Poder Judiciário? Se sim, não estará prescrito. Se não, prescrito estará. Veja que é um critério subjetivo. Então, como eu estava falando para a Francine, constituiu o crédito em 2010, entrei com execução em 2012, só citou o cara em 2018. Ah, porque demorou muito para o mandado sair, demorou muito a Fazenda Pública. Ah, então aí, o que vai acontecer? Quando o contribuinte arguir a prescrição, o juiz vai olhar e falar, opa, demorou para citar. Mas demorou para citar porque o Poder Judiciário foi lento. Então, ele não vai dar prescrição. Agora, se o juiz entender que demorou para citar porque a Fazenda Pública comeu bola, tipo, o juiz deu um despacho lá, manifesta a Fazenda Pública. A Fazenda Pública levou 2 anos para se manifestar, como eu já vi acontecer. Eu podia até pegar os processos que eu tenho aqui, entendeu? E apagar os nomes e mostrar para vocês, vocês vão ver cada coisa que vocês vão ficar de queixo caído, entendeu? Processo que a Fazenda Pública leva 3, 4 anos para se manifestar. Então, se o juiz entender que a demora na citação do executado se deu em função da letargia da Fazenda Pública e não do Judiciário, aí ele vai dar a prescrição. Agora, se ele entender que a demora na citação do devedor se deu em função da letargia do Judiciário, ele vai dizer a culpa é do Judiciário, a Fazenda Pública não pode ser prejudicada por isso. Aí você vai falar assim para mim, mas o contribuinte não tem nada a ver com isso. Mas aí vai entrar o interesse público se sobrepondo ao privado. Professor, no caso dele achar que não, o juiz achar que não é prescrição e que continue, né, essa ação. Isso. O crédito não está extinto. Como é que vai se dar isso? Aí como é que vai se dar isso, essa continuidade? Porque até então, vamos dizer, no exemplo que você acabou de dar, inclusive, já tinha se passado os 7 anos. Aí como é que faz para findar isso? Ó, vou contar uma história para você, Francine.
eu me formei em 2002. Tá? Na minha época, eu só podia tirar a OAB depois que colasse grau. Sem colar grau, eu não podia fazer a prova da OAB. Então, eu colei grau no final de 2002. Em 2003, eu tirei a carteirinha da ordem. Aí eu comecei a advogar bem devagarzinho. Aí, em 2005, quando entrou em vigor a Lei Complementar 118, que eu estou citando ela aqui para vocês, eu tive um primeiro caso de direito tributário para aguir prescrição. Era uma empresa que tinha umas 8 ou 10 ações de execução fiscal, ok? Só que a grande maioria dessas ações de execução fiscais, a citação demorou muito. Entendeu? O que eu fiz? Quando chegou a citação do contribuinte, eu entrei com uma exceção de... várias exceções de pré-executividade, ok? Arguindo a prescrição com fundamento no artigo 194, ok? 194, o artigo 164.1. Eu falei, opa, está tudo prescrito, porque a citação se deu após 5 anos. Aí, a comarca tinham 3 juízes, tá? Aí teve, demorou. Aí, olha para você ver, até o juiz, tá? Aí para você ver como é experiência, né? Era lá em Caraguatatuba. Eu saí daqui de Taubaté, bati lá em Caraguatatuba, bati na porta do juiz para protocolar a exceção de pré-executividade. O juiz olhou para mim e falou: o quê, doutor? Exceção de pré-executividade, execução fiscal, tá bom. Junte-se. Ele levou 6 meses para dar um despacho dizendo assim: manifeste a fazenda pública. Aí levou mais 1 ano e pouco para a fazenda pública se manifestar. E depois de uns 3 anos, começaram a vir as decisões, tá? Eu achei que era urgente ir lá falar com o juiz, né? Mas o que eu queria mesmo é que travasse a execução. Isso eu consegui. Tá me entendendo? Porque quando o meu cliente foi citado, o oficial de justiça chegou para ele e falou: o senhor paga, eu vou penhorar seus bens. Quando eu entrei com a exceção de pré-executividade, o meu cliente apresentou a exceção de pré-executividade para o oficial de justiça. Você sabe o que ele fez? Ele voltou para trás. Porque ele estava sendo citado por precatório, lá em São Paulo. Então, o oficial de justiça chegou com a citação, falando para ele: o senhor paga em 5 dias, eu vou penhorar seus bens. Aí eu entrei com a execução em Caraguatatuba e dei uma cópia do protocolo da exceção de pré-executividade para ele em São Paulo. Ele jogou na cara do oficial de justiça. O oficial de justiça devolveu para o juiz e falou assim: o cara entrou com a exceção de pré-executividade, a precatória voltou. Quer dizer, a exceção de pré-executividade não suspende a execução. Em tese, o oficial de justiça devia falar para ele: se o seu advogado entrou com a exceção de pré-executividade, isso é um problema, é um direito seu. Mas a execução corre. Eu vou penhorar seus bens. Mas não aconteceu isso. Voltou para trás a precatória, ou seja, outra vez a execução. Aí até o juiz se manifestar pela minha exceção, levou uns 3 ou 4 anos. Aí já deu para trabalhar, já deu para limpar o patrimônio do cara, percebe? Aí é isso, entendeu? Aí, depois que o juiz... Então, aí serão 8 processos. Alguns eu ganhei, outros eu perdi. Porque eram 3 juízes, quer dizer, teve juiz que foi na minha, teve juiz que não foi. Teve decisão para tudo quanto é jeito. Aí, o que eu ganhei, a execução foi extinta. Aí a Fazenda Pública entrou com recurso de apelação. O que eu perdi, eu agravei para o tribunal. Entendeu? E aí levou mais tempo, quer dizer, E aí eu vou te dizer uma coisa: teve alguns desses processos que foram parar no STJ e foram parar, sim, o ano passado. Então, é claro que era uma outra realidade, né? Era tudo processo físico, mas isso mostra a vocês que a letargia da execução fiscal ela está muito ligada à ineficácia da execução fiscal. A execução fiscal no país, como já falei para vocês, e eu repito, ela não é frutífera.
Eu não tenho dados concretos, mas eu sei que menos de 10% das execuções fiscais propostas terminam com o pagamento. Tá? Percentualmente falando, é um número muito reduzido. Isso por duas razões. Primeira razão, porque muitas vezes o contribuinte não tem dinheiro mesmo, não tem patrimônio. E a outra razão é porque a execução fiscal é muito lenta. Tudo bem? Eu não sei se eu respondi a pergunta de vocês aí. Tinha mais alguém que perguntou e tem alguma dúvida aí? Respondi? Para mim, respondeu, professor. Ficou claro. Obrigada. Gente, ó, vou falar uma coisa para você, Francine. As exceções de pré-executividade que eu perdi aqui, porque o juiz entendeu que não estava prescrito, porque a demora de citação ocorreu por letargia por culpa do judiciário, quando chega nos tribunais superiores, é muito difícil você mudar essa decisão. Porque é uma situação fática posta pelo juiz de primeira instância. É difícil um juiz mudar. Pode ser até que no tribunal você consiga mudar, mas se você for para o STJ, você vai barrar na súmula 6. O STJ vai chegar e falar, opa, isso é questão de fato, o juiz lá entendeu que o mecanismo da justiça, então eu não vou mexer nisso. Tudo bem? Vejam, então, que o Código Tributário Nacional trazia um critério objetivo para interrupção da fluência do prazo prescricional, que era a situação pessoal do devedor, e veio a jurisprudência e alterou isso e passou a adotar um critério subjetivo. Porque ele passa a entender o quê? Mas calma aí. Quem é que deu culpa a essa citação tardia? A culpa pela citação tardia é da Fazenda Pública, do exequente. Então não está prescrito. Ah, não. A culpa pela citação tardia é do Poder Judiciário. Então eu não posso penalizar a Fazenda Pública. Não, acho que eu confundi, né? É isso. Eu não posso penalizar a Fazenda Pública, então volta. De quem é a culpa pela citação tardia? Se a culpa pela citação tardia for do exequente, da Fazenda Pública, prescrito estará. Se a culpa pela citação tardia for do Poder Judiciário, não estará prescrito, porque eu não posso prejudicar a Fazenda Pública e o interesse público prevalece ao privado e segue a execução. Tudo bem? A citação estava nesse pé em 94. Até que em 2005 veio a Lei Complementar 118. Opa! Lei Complementar, né? Lei Complementar 118, 2005, alterou o inciso 1 do artigo 164 e passou a dizer que o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. Tudo bem? Gente, nessas minhas ações, que eu falei para vocês que eu atuei em 2005, eu acho que foi logo que entrou em vigor essa lei, eu lembro disso. Olha que interessante. Presta atenção. Os despachos ordenando citação tinham sido dados em 98, em 99. O que eu falei para o juiz? Falei, seu juiz, não se aplica a Lei Complementar 118, porque somente os despachos que ordenarem a citação proferidos após a entrada em vigor da Lei Complementar 118, 2005, é que tem força para interromper a prescrição. Os despachos anteriores não têm essa força. Entendeu a minha tese? Entendeu aí, Laís? Quem não entendeu? Então, eu entrei com isso. E algumas que eu ganhei foi em função disso. Mas, a partir de 2005, agora o CTN ele vem disso. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição. Pessoal, a partir de 2005, o que começou a acontecer? A Fazenda Pública, quando ela entrava com a petição, eu juro que eu vi isso, tá? Ela juizava a petição inicial, ela já tinha um carimbo com o despacho do juiz ordenando citação. Então, ela imprimia a petição inicial, quando era em papel, claro.
anexava a petição inicial à certidão de dívida ativa e batia um carimbo ordenando a aceitação. O que o juiz fazia? Punha a data e assinava. Então, assim, a partir de 2005, a Fazenda Pública começou a entrar com a execução e aí ela já começou a falar com os cartórios das varas da Fazenda Pública, combinando o seguinte: ó, eu vou entrar com a execução e rapidamente você autua essa execução e já ordena a citação. Agora, depois que ordenou a citação, relaxa. Aí relaxa, porque aí, já interrompeu a prescrição. Aí, se demorar 2 anos para sair o mandado de citação, eu não tenho tanto problema, porque a prescrição está interrompida. Entenderam isso ou não, gente? Sim, entendi. E eu digo para vocês, eu tive uma experiência que eu vi o despacho citatório, eram todos iguais, né? E aí depois eu descobri que aquele despacho citatório, quem batia o carimbo para ajudar o cartório era a própria Fazenda Pública, tá? Ou então, a Fazenda Pública distribuía a ação, já mandava alguém lá, né, um estagiário lá para bater o carimbo, né? Daí só punha na mão do juiz, o juiz ficava uma tarde inteira lá. Porque, gente, você pega uma Fazenda Pública de Taubaté, tem uma vara da Fazenda Pública, quantas execuções fiscais de PTU por ano? 40 mil execuções fiscais, imagina? Então, o juiz tirava lá uma tarde, né? A Fazenda Pública lá jogava 40 mil execuções um dia, aí o cartório atuava tudo, fazia capa, processo, blá, 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 punha na mão do juiz, o juiz dava o despacho de administração, interrompeu. Aí relaxa. Aí, para mandar para o oficial de justiça, demorava tempo. Entenderam ou não? Bom, seja como for, tá? Em 2010, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tá? Na sistemática de recurso repetitivo, julgou um recurso especial de relatoria do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux, quando ele estava no STJ, ele relatou vários processos, tá, em matéria tributária, e as decisões do Fux eram muito contrárias ao contribuinte. Tá? O Fux ele tinha umas decisões bem contrárias ao contribuinte. Não decisões dele, né? Mas ele relatava o processo e aí ele dava o voto e geralmente era contra o contribuinte, e muitos julgados de relatoria do Fux ficaram famosos aí em matéria tributária porque foram derrotas para o contribuinte. Bom, o que diz esse recurso especial? Ele faz o seguinte: ó, a interrupção da prescrição operada pela citação do devedor retroagirá a data da propositura da ação. Ele utiliza o artigo 219, parágrafo 1º do antigo CPC, ou 240, parágrafo 1º do CPC 2015. Então, o que esse julgado do STJ fez? Foi uma ideia que eles tiveram para solucionar o problema. Ele falou o seguinte: ó, na hora que citar o devedor, para fins de prescrição, os efeitos da prescrição, a citação retroagem à data da propositura da demanda. Ou seja, não importa o momento em que você citar o devedor. Proposta ação de execução dentro do prazo prescricional, a citação, os efeitos da citação para fins de prescrição retroagem à data da propositura da demanda. Entenderam isso ou não, gente? Alguma dúvida? Eu acho que eu não entendi. Qual que é o efeito disso, prático? Então, o efeito disso, prático, é o seguinte: à luz do Código de Processo Civil de 73, é o seguinte: não importa quando você citou, porque citado para fins de prescrição retroage a data da propositura de demanda, tudo bem? Eu sei que não tem muito efeito isso com a redação nova do CTN, né? Porque a redação nova do CTN fala o quê? Opa, basta o despacho. Ok?
Mas para aquelas execuções que, como as minhas lá, que eu falei para... Aliás, essa decisão aqui matou a minha tese, né? Porque as execuções foram propostas dentro do prazo prescricional. O meu cliente que foi citado 10 anos depois. Mas eles não falam, não importa a data da citação. O que importa é a data da propositura da execução. Proposta e execução dentro do prazo prescricional, no momento que você citar os efeitos da prescrição retroagem à data da propositura da ação. Entendeu agora? Professor, Pois não. por isso não traz, por isso o senhor falou no começo que não traz benefício. Vai contra o, no caso, o contribuinte. Exatamente. Porque a gente tem que ter uma coisa aí, Olaisa, que é o seguinte. Eu não quero, tipo assim, eu não quero tudo para o contribuinte, não, entendeu? Eu acho que a fazenda pública também tem as suas questões. Mas o problema é que tem contribuinte que é citado em execução fiscal 10, 15 anos depois, entendeu? Demora muito, muito, muito. Aí isso é inviável também. Bom, o contribuinte, imagina você ser citado de uma execução fiscal de um crédito de 15 anos atrás, entendeu? Pô, mas estou sendo citado agora. Porque demorou para te localizar, porque o processo é lento, entendeu? Então, na verdade, esse julgado aí do STJ, ele acaba dizendo o seguinte, ó, citou, não importa a data que citou, importa a data que você ajuizou a ação. Entendeu? Eu vou colocar na tela para vocês aqui, ó, tá? O CPC antigo. Calma aí. Vou colocar na data para vocês, CPC antigo. Olha aqui, ó. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa. E ainda, quando ordenada por juiz incompetente, constitui mora devedor e interrompe a prescrição. Interrompe. Só que olha só, a prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação. Mas olha só. Então, a prescrição considerar-se interrompida na data do despacho que ordenar a citação. Ok? Mas olha o que diz aqui embaixo. Ó. Não sendo citado o réu, ok? O juiz prorrogará o prazo no máximo por 90 dias, contando que a parte requer nos 5 seguintes ao término do prazo anterior. Ou seja, o que está dizendo aqui é que você tem 90 dias. Ok? Se em 90 dias você não conseguir citar, aí essa retroação aqui cai. Ok? Ó, a prescrição considerar-se interrompida na data do despacho que ordenar a citação. Ok? Então, a citação válida interrompe a prescrição, mas retroage a data do despacho que ordenar a citação. Tá? Existe um dispositivo aqui, não sei se foi alterado isso aqui depois, tá? Aqui, ó. Não efetuada a citação nos prazos mencionados no parágrafo anteriores, haver-se-á por não interrompida a citação. Então, você veja que o antigo CPC, ele dizia que a citação, para fins de prescrição, os efeitos da citação retroagem à data em que o juiz ordenar a citação, desde que a citação seja feita em 90 dias. Se a citação não for feita em 90 dias, não retroage nada. Só que a decisão do STJ esqueceu da segunda parte aí, entendeu? A decisão do STJ simplesmente chegou e falou o seguinte, ó, citado o devedor, em que momento for, retroagirá os efeitos da citação para dar. E pior, que ele fala que é para a data do ajuizamento da ação. Tá? Tudo bem? Então, e depois que veio o novo Código de Processo Civil, aí eles passaram a usar o artigo 240. O 240, sim, ele vem e fala que é da data que ordenar a citação. Então, você veja que esse recurso especial aqui, ele acabou com aquele problema subjetivo, entendeu? Da súmula. Entenderam qual é o problema? A súmula
106, ela protegia a fazenda pública, mas era subjetiva. Se o juiz entendesse que a demora de licitação se deu em função dos mecanismos inerentes ao judiciário, ou seja, por letargia do judiciário, ele não dava prescrição. Mas se ele entendesse que a demora de licitação ocorreu por letargia do exequente, ele dava execução. Aqui não. Aqui o STJ, em 2010, falou agora não tem mais a subjetividade. No momento que você citar o devedor, os efeitos da citação para fim de prescrição retroagem a data da propositura da demanda. Tornou objetivo de novo. Entenderam, gente? Professor, só para eu confirmar o entendimento desse recurso, o que acontecia? Tinha a citação do devedor e aí ele suspende o prazo, né? E aí ele poderia citar, sei lá, no quarto ano e meio. Interrompe o prazo. Isso, interrompe o prazo. E se ele citasse, sei lá, em 4 anos e meio? Um pouco ia importar, porque retroagia a data que propôs a ação para fim de prescrição. É isso. Ah, tá. Então é isso. Obrigada. Porque, antigamente, Gabriela, quando o contribuinte era citado após o transcurso do prazo prescricional, a prescrição ela só não iria ser declarada se o judiciário entendesse que a demora se deu por letargia do Poder Judiciário. Você está me entendendo? Entendi. Daí agora é isso que você falou mesmo, deixou objetivo de novo e protegendo a fazenda. Exatamente, tornou objetivo de novo. O grande problema dessa decisão do STJ é que ela aplica o artigo 219 do antigo CPC, tá? Mas ela se esquece do parágrafo terceiro, desculpe, que fala que tem que citar em 90 dias, entendeu? E se não citar em 90 dias, aí não vai ter interrupção da prescrição. Tudo bem? Entendi. Seja como for, hoje, essa decisão do STJ, eu estou mostrando aqui para vocês, mas para mim ela perdeu um pouco o sentido, porque hoje não há dúvida de que o despacho que ordena a citação interrompe. Entendeu? Então, o que a fazenda pública tem que fazer hoje? Ela tem que promover a execução e correr atrás para que o juiz rapidamente ordene a citação. Feito isso, está interrompida a prescrição. Tudo bem? Alguma dúvida aí, gente? Não é fácil isso aqui, né? É muito técnico, é muito específico da matéria, tudo bem? Bom, agora eu vou falar para vocês de prescrição intercorrente, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausazinha de 10 minutos, a gente volta 9h10 e aí a gente fala de prescrição intercorrente para vocês, tudo bem? Beleza, professor. Vou parar aqui.